Junte-se a nós para uma história emocionante de Rafaela, uma jovem que se sente deslocada no mundo até encontrar conexão em um santuário de animais. Esse romance tocante segue sua jornada enquanto ela descobre seu propósito e abre seu coração para amar enquanto luta para proteger as criaturas que ela aprecia. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã filtrou a janela empoeirada do pequeno apartamento de Rafaela, enquanto ela empacotou o último de seus pertences em uma mala desgastada, 26 anos de vida, e tudo o que ela possuía se encaixava em 2 sacolas. Ela fez uma pausa, olhando para a foto emoldurada de sua avó na mesa de cabeceira, a única pessoa que a entendera verdadeiramente. "Estou fazendo isso por você, vovó", Rafaela sussurrou, tocando o vidro suavemente. "Você sempre dizia que eu precisava encontrar meu lugar no mundo." 3 meses se passaram desde o funeral de sua avó. O apartamento parecia vazio agora, assombrado por memórias e pelas palavras ecoantes de vizinhos que sempre a chamavam de estranho, ou a garota estranha que fala com animais. Rafaela enfiou seus longos cabelos castanhos atrás da orelha e deu uma última olhada em volta. Esta pequena cidade nunca se sentiu em casa. As pessoas olharam quando ela resgatou pássaros feridos, riram quando ela falava suavemente com gatos vadios e sussurrou atrás das costas sobre como ela era demais para alguns e não o suficiente para outros. O telefone dela zumbiu com uma mensagem. Foi da fazenda de resgate de animais que haviam respondido à sua aplicação desesperada. Eles precisavam de alguém temporário para ajudar com os animais. Quarto e quadro incluídos. Não foi muito, mas foi o suficiente para começar de novo. 2 horas depois, o antigo carro azul de Rafaela tropeçou em uma estrada de terra, chutando a poeira quando ela se aproximou da Rolling Hills Farm. A propriedade se espalhou por encostas, suaves com cercas brancas, descrevendo os piquetes de cavalo. À distância, ela podia ver um aglomerado de edifícios de madeira. Alguns pareciam estábulos, outros como pequenos abrigos. Enquanto estacionava perto da casa principal, uma mulher idosa emergiu na varanda. "Você deve ser Rafaela", chamou. A mulher, seu sorriso quente e acolhedor. "Eu sou Marta, a governanta. O senhor Cavalcante está checando as cercas, mas ele voltará em breve." Rafaela assentiu, de repente tímido. "Obrigado pela oportunidade. Não tenho muita experiência em trabalhar em uma fazenda, mas amo animais e sou um trabalhador esforçado." Os olhos de Marta enrugaram os cantos. "Isso é tudo o que qualquer um pode pedir, querida. Vamos, eu mostrarei sua cabine." A pequena cabana de madeira estava na beira da propriedade, perto o suficiente dos abrigos de animais para que Rafaela pudesse ouvir o vizinho ocasional de cavalos e bala de cabras. Era simples. Uma cama, uma pequena área de cozinha, um banheiro e uma cadeira de balanço na janela, mas era limpo e pacífico. "É perfeito", disse Rafaela, já sentindo o nó no peito se soltar um pouco. "O jantar está às 6 na casa principal", explicou Marta. "Mas o senhor Cavalcante disse que você pode querer ver os animais primeiro. O centro de resgate está nesse caminho." Depois que Marta saiu, Rafaela desempacotou rapidamente e seguiu, em direção ao centro de resgate. Quando ela se aproximou, ela podia ver vários gabinetes, alguns para animais maiores como cavalos, outros para criaturas menores. Um papagaio colorido gritou de uma grande gaiola perto da entrada. "Olá, belezura!" O papagaio chamou. Lindo dia." Apesar de si mesma, Rafaela sorriu. "Sim, é um lindo dia." "Quem está lá?" Uma voz profunda chamada de dentro de um dos estábulos. Rafaela congelou, sem saber se deve responder ou recuar. Um homem alto emergiu, limpando as mãos em um pano. Seus cabelos escuros estavam um pouco despenteados, e havia uma mancha de sujeira na bochecha bronzeada. Ele parecia ter cerca de 30 anos, com olhos que pareciam gentis e perturbados. "Eu sou Rafaela Silva", disse ela em silêncio. "Eu sou a nova ajuda." A expressão do homem suavizou. "Lourenço Cavalcante. Esta é a minha fazenda." Ele olhou atrás dele no estábulo. "E essas são minhas outras responsabilidades.
Ele gesticulou para ela segui-lo por dentro, onde um jovem potro estava amontoado no canto de uma barraca, parecendo assustado. Isso é Luna, explicou. Ela foi abandonada por sua mãe e quase morreu de fome antes de encontrá-la. Ela ainda está com medo da maioria das pessoas. Sem pensar, Rafaela se ajoelhou, mantendo seus movimentos lentos e deliberados. Ela começou a humilhar suavemente. Uma canção de ninar que sua avó costumava cantar para ela. As orelhas do potro se animaram. Ela gosta de música, disse Rafaela, sem olhar para Lourenço, concentrou-se inteiramente no animal nervoso. Às vezes os ajuda a se sentirem seguros quando nada mais o fará. Lourenço assistiu em silêncio quando o potro se aproximou com cautela a Rafaela, eventualmente permitindo que ela acariciasse seu focinho. Você tem um jeito com eles, ele disse finalmente, algo como surpresa em sua voz. Rafaela deu de ombros. Os animais são honestos. Eles não fingem gostar de você se não gostam. Eles não o julgam por serem diferentes. Lourenço a estudou. Por um momento. Marta mostrará você corretamente amanhã. Por enquanto se estabelecerá. O trabalho começa cedo aqui. Com isso, ele se virou e saiu, deixando Rafaela com o potro, que agora parecia relutante em deixar lá ir. Não se preocupe, ela sussurrou para Luna. Eu não vou a lugar nenhum. Os próximos dias caíram em um ritmo. Rafaela acordou antes do amanhecer, ajudou a alimentar os animais, limpar as barracas, preparar medicamentos e ajudar com tratamentos para as criaturas feridas. A fazenda abrigava não apenas cavalos, mas também cabras, ovelhas, algumas vacas e uma coleção de animais menores, coelhos, patos, galinhas, gatos e cães. Cada um tinha uma história. O cachorro de 3 pernas que foi atingido por um carro. A cabra com uma buzina torcida que foi rejeitada por seu rebanho. O antigo papagaio, chamado Professor, que sobreviveu a 3 proprietários e agora passava seus dias repetindo frases como time para chá e não se esqueça das suas chaves. Rafaela se viu conversando com todos eles, contando sobre seu dia, sobre a avó, sobre as pequenas esperanças que ela carregava para dentro. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu em paz. Aqui, sua tendência a preferir os animais ao alcance das pessoas não era vista como estranha, era valiosa. O que ela não percebeu era que estava sendo vigiada. Lourenço notou como ficou até tarde para alimentar um cordeiro doentio. Como ela criou um pequeno cobertor de restos de tecido para um cachorro idoso cujas articulações doíam nas manhãs frias. Como ela falava com cada animal, não como se fossem animais de estimação, mas como se fossem amigos que mereciam respeito. Uma noite, quando o sol estava se pondo, Rafaela estava no celeiro de vaca, cuidando de uma vaca mais velha chamada Bela, que havia sido resgatada de uma fazenda de laticínios. A vaca teve uma infecção respiratória e Rafaela passou um tempo extra, certificando-se de que estava confortável, até mesmo como uma grande cobertura para mantê-la aquecida durante a noite. Enquanto ela cuidou cuidadosamente da cobertura, sobre Bela, ela não ouviu Lourenço entrar no celeiro. Quem se importa assim, merece o mundo, disse ele suavemente, quase para si mesmo. Assustado, Rafaela se virou. Por um momento, seus olhos se encontraram, e algo passou entre eles. Um reconhecimento talvez de espíritos afins. Então, lentamente, Rafaela sorriu, um sorriso pequeno e genuíno que iluminou todo o seu rosto. Foi a primeira vez que Lourenço viu seu sorriso verdadeiramente, e algo mudou dentro dele. Essa mulher quieta, com mãos gentis, havia despertado algo que ele achava enterrado há muito tempo, um sentimento de possibilidade. Obrigado pelo trabalho que você está fazendo aqui, disse ele mais formalmente, limpando a garganta. Os animais respondem a você. Rafaela assentiu, de repente tímido novamente. Eles só precisam de alguém para vê-los. Realmente os vê. Sim, respondeu Lourenço, seu olhar em tensão. É exatamente isso que eles precisam. Com o passar das semanas, Rafaela começou a sair de sua concha pouco a pouco. Ela ainda preferia a companhia de animais, mas se juntou à equipe da fazenda para o jantar na maioria das noites, ouvindo mais do que falar, mas ocasionalmente compartilhando histórias
sobre o progresso dos animais. Marta notou a mudança em Rafaela e Lourenço. A jovem estava mais alta, falando com mais confiança. E Lourenço. Bem, Marta não o viu olhar para ninguém do jeito que ele olhou para Rafaela quando ele pensou que ninguém estava assistindo. Uma tarde chuvosa, Rafaela estava no pequeno edifício de enfermaria, tratando a pata lesionada de um coelho, quando Lourenço entrou embebido na chuva. Eu pensei que você poderia precisar de ajuda para mover os recém-chegados, disse ele sacudindo água do cabelo. Rafaela assentiu, focada em sua tarefa. O resgate da vida selvagem trouxe mais 3 guaxinins. Eles precisam da grande gaiola, na sala dos fundos. Eles trabalharam lado a lado, preparando o espaço para os guaxinins órfãos. Era o mais longo que eles estavam sozinhos juntos, e gradualmente Lourenço começou a conversar. Eu nunca quis este lugar, você sabe, ele confessou, enquanto eles alinhavam a gaiola com roupas de cama macias. A fazenda está na minha família. Há gerações. Todos esperavam que eu assumisse o controle. Tentei escapar dela. Fui para a faculdade para negócios, morava na cidade por um tempo. Rafaela ouviu, sentindo que precisava compartilhar isso. Mas eu estava vazio lá, continuou. Ele. Nada parecia certo. Foi apenas quando voltei e comecei o resgate de animais que comecei a sentir que poderia ter um propósito. Os animais lhe dão isso, disse Rafaela suavemente. Um motivo para continuar, para ser melhor. Lourenço olhou para ela atentamente. Sim, exatamente. Ninguém mais jamais entendeu isso. O momento foi quebrado por Marta, chamando que os socorristas da vida selvagem haviam chegado com os guaxinins. Mas algo mudou entre eles. Uma porta havia sido aberta. Naquela noite, Rafaela não conseguiu dormir. Ela continuou pensando nas palavras de Lourenço, sobre a maneira como ele olhava para ela, como se estivesse dizendo exatamente o que ele precisava ouvir. Isso a assustou um pouco. As pessoas sempre a decepcionaram. Sempre que ela se abria no passado, ele terminava em rejeição ou ridículo, mas os animais confiaram nele. E Rafaela aprendeu a confiar em seu julgamento. Quando o amanhecer quebrou, Rafaela foi para os estábulos mais cedo do que o habitual. Para sua surpresa, Lourenço já estava lá, bagunçando as barracas. Um trabalho geralmente deixado para os trabalhadores da fazenda. Não consegui dormir, explicou ele quando a viu um olhar questionador. Eu também não, ela admitiu. Eles trabalharam em silêncio companheiro, até que ele perguntou: por que os animais? O que fez você escolhê-los sobre as pessoas? Rafaela fez uma pausa, apoiando-se em seu forquário. As pessoas me chamaram de estranho a vida toda, porque senti as coisas profundamente. Eu chorei quando os pássaros atingiram janelas. Passei minha subsídio comprando comida para desvios. Ninguém entendeu, exceto minha avó. Ela engoliu em seco. Os animais nunca me disseram que eu era demais ou não o suficiente. Eles apenas aceitaram o que eu lhes dei. Lourenço parou de funcionar e a encarou. Acho que o que você dá é lindo, disse ele simplesmente. Antes que Rafaela pudesse responder, eles ouviram o som de pneus em cascalho. Um elegante carro esportivo vermelho estava subindo a viagem, olhando totalmente fora de lugar na fazenda rústica. A expressão de Lourenço mudou instantaneamente. Sua mandíbula apertou, seus olhos ficaram frios. Eu preciso lidar com isso, ele murmurou indo em direção à casa. Curioso apesar de si mesma, Rafaela seguiu à distância. Da porta estável, ela viu uma mulher loira deslumbrante sair do carro. Tudo sobre seu gritava dinheiro e sofisticação. Desde suas roupas de grife até seus cabelos perfeitamente estilizados. Lourenço, querida, a mulher chamou o ar beijando suas bochechas. Surpreenda, eu vim para resgatá-lo disso. Pitativa de pequena configuração. Mesmo à distância, Rafaela podia ver como todo o corpo de Lourenço havia tenso. Vanessa, o que você está fazendo aqui? A mulher, Vanessa, riu. Um som de tilintar que de alguma forma não segurava calor. Isso é alguma maneira de cumprimentar sua noiva? Noiva. A palavra atingiu Rafaela como um golpe físico. Claro, alguém como Lourenço não ficaria sozinho. Não estaria interessado em alguém como ela. Ela se retirou para o estábulo e o coração batendo. Estava acontecendo de novo. Apenas
Quando ela pensou que poderia pertencer a algum lugar, exatamente quando ela começou a sentir uma conexão, a realidade entrou. Ela era a garota estranha, a que não se encaixava, que sempre foi estranho demais para o mundo real. De volta à sua cabine naquela noite, Rafaela ouviu uma batida na porta. Ela abriu para encontrar Marta, preocupação escrita em seu rosto. Você perdeu o jantar, querido, disse a mulher mais velha. E você tem evitado a casa principal o dia todo. Rafaela forçou um sorriso. Apenas cansado. Acho que vou começar a procurar outro emprego em breve. Isso foi apenas temporário, de qualquer maneira. Marta franziu a testa. É sobre Vanessa, não é? Não deixe que aquela mulher te assuste. Ela e Lourenço terminaram há mais de um ano. Ela se chamou sua noiva, apontou Rafaela. Ex-noiva, Marta corrigiu firmemente. Ela interrompeu quando ele decidiu transformar parte da fazenda em um santuário de animais, em vez do resort de luxo em que seu pai queria investir. Agora ela está de volta porque os negócios de seu pai estão lutando, e de repente a fazenda parece boa novamente. Rafaela não sabia o que dizer. Esperança e medo lutaram dentro dela. Ele tem sido diferente desde que você chegou, continuou Marta. Mais feliz, mais focado. Não desista dele ainda. Depois que Marta saiu, Rafaela sentou-se na varanda ouvindo os sons noturnos da fazenda, o níquel suave dos cavalos, a distante piando de uma coruja. Este lugar começou a se sentir em casa. O pensamento de sair fez sua dor no peito, mas a chegada de Vanessa havia despertado todas as suas antigas inseguranças. Como ela poderia competir com alguém tão polido, tão confiante? Alguém que provavelmente nunca teve que costurar cobertores para cães velhos ou cantar canções de ninar para potros assustados. Enquanto estava sentada lá, o professor, o papagaio, voou de uma árvore próxima e aterrissou na grade da varanda. Linda garota, ele gritou. Lindo coração. Apesar de si mesma, Rafaela sorriu. Pelo menos você pensa assim, disse ela ao pássaro. À distância, ela podia ver luzes acesas na casa principal e duas silhuetas no que parecia ser uma discussão acalorada. A chegada de Vanessa provocou mais do que apenas as inseguranças de Rafaela. Mal sabia ela que no dia seguinte mudaria tudo, forçando-a a decidir se deveria fugir mais uma vez ou finalmente se sustentar. A manhã chegou muito cedo para Rafaela. Ela mal dormia, sua mente correndo com pensamentos de Vanessa e o que sua presença significava. Ainda assim, os animais precisavam de cuidados, independentemente de suas preocupações pessoais. Ela puxou suas roupas de trabalho e foi para os estábulos na esperança de evitar encontros estranhos. Luna, o potro outrora afrouxado, agora trotou para a cerca quando viu Rafaela se aproximando. A transformação no cavalo jovem nas últimas semanas foi notável, de se encolher em cantos e procurar ansiosamente a atenção. Pelo menos você está feliz em me ver, Rafaela murmurou, acariciando o focinho de Luna. Ela não é a única. Rafaela virou-se para encontrar Lourenço a alguns metros de distância, duas canecas fumegantes nas mãos. Ele parecia cansado, com círculos escuros sob os olhos, sugerindo que ele dormia tão mal quanto ela. Café? Ele ofereceu, estendendo uma das canecas. Marta disse que você pulou o café da manhã. Rafaela aceitou a caneca cautelosamente. Obrigado. Eles ficaram em silêncio constrangedor por um momento, ambos olhando para Luna e não um para o outro. Sobre ontem, começou Lourenço. Você não me deve nenhuma explicação, interrompeu Rafaela, sua voz cuidadosamente neutra. Sua vida pessoal é o seu negócio. Lourenço suspirou. Vanessa não é minha noiva. Não mais. Ela quebrou nosso noivado há mais de um ano, quando decidi converter parte da fazenda em um santuário de animais. Foi o que Marta disse. É a verdade. Ele olhou diretamente para ela agora. Vanessa queria que eu fosse alguém que eu não sou. O empresário que administra resorts de luxo, participando de festas da sociedade, desempenhando o papel que seu pai aprovou. Rafaela encontrou seu olhar brevemente antes de desviar o olhar. E agora ela está de volta. A empresa de investimentos de seu pai está lutando. De repente, uma fazenda de trabalho lucrativa com terra parece atraente novamente. Sua voz endureceu. Ela vai embora hoje. Eu deixei isso claro na noite passada.
Antes que Rafaela pudesse responder, eles ouviram o som dos saltos clicando no caminho de cascalho. Vanessa apareceu impecavelmente vestida, mesmo nesta hora, sua expressão azeda. Lá está você, Lourenço. Eu tenho olhado em todos os lugares. Ela mal olhou para Rafaela. Precisamos terminar nossa conversa da noite passada. Terminamos, Vanessa, disse Lourenço firmemente. Minha resposta não mudou. O sorriso perfeito de Vanessa vacilou. Você está sendo ridículo. A oferta do papai é mais do que generosa. Finalmente ela voltou sua atenção para Rafaela. E quem você pode ser? Nova garota estável? Rafaela endireitou os ombros. Eu trabalho com os animais de resgate. Vanessa riu o corte de som. Quão pitoresco! Você sempre tinha uma fraqueza por strays, Lourenço. Lembre-se daquele gato denulenta que você insistiu em manter em nosso apartamento? Esse Mangy Cat agora é o gato mais saudável do celeiro que temos, respondeu Lourenço friamente. Bem, enquanto você está jogando Dr. Dolittle, oportunidades de negócios reais estão passando por você. Vanessa se aproximou dele, abaixando a voz para um ronronar. Estávamos bem juntos, Lourenço. Poderíamos estar novamente. Pense no que estou oferecendo. Rafaela colocou sua caneca de café em um poste. Eu deveria começar a trabalhar. As cabras precisam alimentar. Ela se afastou rapidamente, o peito apertado. O que quer que estivesse entre Lourenço e Vanessa foi claramente complicado. Ela não tinha o direito de se inserir, não importa o que Marta tivesse dito. Durante a manhã, Rafaela se jogou em seu trabalho, encontrando conforto na rotina de cuidar dos animais. Ela meticulosamente limpou feridas, administrou medicamentos e passou um tempo extra com as mais recentes chegadas. 3 cães idosos resgatados de uma situação de acumulação. Já passava do meio-dia, quando Marta encontrou ela escovando. Um dos cães, uma criatura pequena e desgrenhada com olhos nublados. Lá está você, disse a governanta. Você também perdeu o almoço. Nesse ritmo você vai desperdiçar. Rafaela conseguiu um pequeno sorriso. Não estou com muita fome. Marta sentou-se em um banquinho próximo. Vanessa se foi, você sabe. Deixou-se em um bufão também, pneus cuspindo cascalho. Apesar de si mesma, Rafaela sentiu um brilho de alívio. Essa mulher nunca entendeu o que esse lugar significa para Lourenço, continuou Marta. Ou o que ele quer dizer para este lugar. Seu avô construiu esta fazenda do nada. Seu pai o expandiu. Mas Lourenço, ele é quem deu o coração. Rafaela continuou escovando o cachorro, que adormeceu sob seu toque suave. O santuário de animais era sua ideia, explicou Marta. Depois que seu pai morreu há 2 anos, todos esperavam que ele vendesse essa parte da terra. Não era lucrativo, mas em vez disso ele a converteu. Usou seu próprio dinheiro para construir os abrigos. Por que você está me dizendo isso? Rafaela perguntou suavemente. Porque ele vê algo em você, garota. Algo importante. E eu acho que você vê nele também. Marta se levantou. Não deixe Vanessa ou seus próprios medos atrapalharem isso. Depois que Marta saiu, Rafaela ficou sentada por um longo tempo, o cachorro adormecido quente contra a perna. A velha Rafaela já estaria fazendo as malas, prontas para fugir da complicação, o potencial de mágoa. Mas algo mudou nela desde que chegou à fazenda de Rolling Hills. Ela começou a colocar raízes, a sentir uma sensação de pertencer que nunca havia experimentado fora da casa de sua avó. Mais tarde naquela tarde, quando as nuvens de tempestade se reuniram no horizonte, Rafaela estava checando Bela, a vaca idosa. A respiração do animal parecia mais fácil hoje, um bom sinal de que o medicamento estava funcionando. Você está parecendo melhor, disse ela a Bela, acariciando sua cabeça larga. Logo você estará no pasto com os outros. Thunder rolou à distância e Bela mudou nervosamente. Está tudo bem, Rafaela acalmou. Apenas uma pequena tempestade. Estamos seguros aqui. Ela não gosta de tempestades, disse Lourenço, entrando no celeiro. Nunca, já que a resgatamos. Rafaela assentiu, continuando a acariciar a vaca. Muitos animais não. Eles sentem a mudança na pressão do ar antes de nós. Lourenço se aproximou lentamente, de pé, do outro lado de Bela. Eu estive looking para você o dia todo. Estou ocupado,
respondeu Rafaela sem encontrar seus olhos. Vanessa se foi, disse ele, para sempre desta vez. Então eu ouvi. As primeiras gotas de chuva fortes começaram a atingir o telhado do celeiro, um padrão rítmico que logo se intensificou. Do lado de fora, o vento aumentou, assobiando as rachaduras nas velhas paredes de madeira. Meu pai queria que eu se casasse com ela, disse Lourenço de repente. Foi praticamente organizado. Nossas famílias se conhecem há anos. Seu pai era um empresário poderoso. A fusão, como meu pai chamava, teria garantido o futuro da fazenda. Rafaela permaneceu em silêncio, sentindo que precisava contar essa história. Eu tentei ser o que eles queriam. Propus Vanessa com o anel da minha avó. Planejou o casamento da sociedade. Comecei a usar ternos em vez de jeans. Ele deu uma risada amarga. E eu estava infeliz, empazendo. Então meu pai morreu e todos esperavam que eu continuasse seus planos. Desenvolva a terra, modernize, expandisse. Lightning piscou, seguido por uma rachadura alta de trovão. Bela se abaixou nervosamente e Rafaela e Lourenço se moveram automaticamente para confortar. Alexa, mas eu não pude fazer isso, continuou Lourenço com a voz baixa. Fiquei pensando em toda a vida selvagem ferida que havia encontrado na propriedade ao longo dos anos. Os animais de estimação abandonados que as pessoas despejaram perto de nossas cercas. Pensei que talvez, apenas talvez, eu pudesse fazer algo diferente, algo que importava. Suas mãos roçaram quando os dois acariciaram o lado de Bela, e Rafaela sentiu um choque que não tinha nada a ver com o raio do lado de fora. Vanessa saiu quando contei a ela sobre meus planos para o santuário. Disse que eu estava jogando fora meu futuro, embaraçando-a na frente de seus amigos. Talvez ela estivesse certa. Ele olhou diretamente para Rafaela agora, mas pela primeira vez senti como se estivesse fazendo algo real. Rafaela finalmente encontrou seu olhar. Eu entendo isso, ela disse suavemente. Depois que minha avó morreu, todos me disseram para vender a casa dela, conseguir um emprego real, parar de passar tempo com os vadios. Mas nunca me sentiu certo. A tempestade estava diretamente acima agora, chuva batendo no telhado, o vento uivando ao redor do celeiro. Mas por dentro, com os animais e Lourenço, Rafaela se sentiu estranhamente em paz. Quando você veio aqui, disse Lourenço, vi como você estava com os animais, como suas mãos eram gentis mesmo quando você estava cansado, como você falou com eles como eles importavam. E eu pensei, aqui está alguém que vê o mundo da maneira que estou tentando. Rafaela sentiu suas bochechas quentes. Eu não sou nada especial, eu apenas me importo. É isso que o torna especial, ele insistiu. Cuidado, realmente atencioso, é raro. A maioria das pessoas finge. Eles se importam quando é conveniente, quando parece bom, quando recebem algo em troca. Outro lampejo de raios, outro estrondo de trovão, mas menos intenso agora. A tempestade estava começando a se afastar. Eu deveria verificar os outros animais, disse Rafaela, repentinamente sobrecarregada pela intensidade em seus olhos. Claro, ele respondeu recuando. Estou indo para o celeiro de cavalos. Alguns dos mais jovens são assustados por tempestades. Eles se separaram, mas algo mudou entre eles. Um entendimento mais profundo, uma conexão que foi além das palavras. Os dias seguintes caíram em um novo ritmo. Rafaela e Lourenço costumavam trabalhar juntos agora, checando os animais, discutindo planos de tratamento, compartilhando os momentos tranquilos que acompanham o cuidado de criaturas que dependiam deles. Eles conversaram com mais facilidade, às vezes rindo das travessuras das cabras ou compartilhando histórias de resgates passados. Rafaela começou a sentir um senso de propósito que nunca havia conhecido antes. Este não era mais apenas um trabalho temporário. Estava se tornando um chamado. E Lourenço estava se tornando algo que ainda não ousara citar, mesmo para si mesma. Uma noite, cerca de uma semana após a partida de Vanessa, a fazenda sediou uma pequena reunião. Um arrecadador de fundos para o santuário de animais. Os apoiadores locais e alguns doadores em potencial foram convidados para um jantar casual e um passeio pelas instalações. Rafaela tentou implorar.
desconfortável com o pensamento de socializar. Mas Lourenço tinha insistido. Essas pessoas precisam ver o coração do que fazemos aqui, ele disse a ela. E é você trabalhando com os animais. Então ela concordou, emprestando um vestido azul simples de Marta, pois não possuía nada adequado para essa ocasião. Ela passou a tarde tomando banho e escovando os animais que fariam parte da turnê, certificando-se de que eles pareciam o melhor. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, Rafaela ficou em segundo plano, observando Lourenço cumprimentar cada pessoa. Ele parecia diferente hoje à noite, mais polido em sua camisa de botão e prensou as calças, mas ainda autenticamente ele mesmo. Aí está você, disse Marta, aparecendo ao lado de Rafaela. Você limpa legal, garota. Essa cor combina com você. Rafaela puxou conscientemente o vestido. Eu me sinto ridículo. Bobagem, você está linda. E Lourenço não parou de procurar por você desde que as pessoas começaram a chegar. Marta acenou para onde ele estava, seus olhos examinando a multidão. Quando ele viu Rafaela, seu rosto se iluminou e ele se desculpou de sua conversa. Eu estava começando a pensar que você mudou de ideia, disse ele abordando a. Você está lindo, Rafaela corou. Eu me sinto deslocado. Nunca, ele disse firmemente. Você pertence aqui mais do que ninguém. A noite progrediu melhor do que Rafaela temia. Ela se viu liderando pequenos grupos de convidados durante o santuário, explicando a história de cada animal, demonstrando os cuidados que receberam. Para sua surpresa, as pessoas ouviram atentamente, fizeram perguntas atenciosas e pareciam genuinamente movidas pelo trabalho que está sendo feito. Você tem um presente, disse uma mulher mais velha depois de ver. Lá acalmada um coelho nervoso para uma jovem acariciar. Nem todo mundo pode se conectar com os animais da maneira que você faz. Não é nada de especial, insistiu Rafaela. Eles só precisam de paciência e amor. Não, nós não, a mulher respondeu com um sorriso conhecedor. Mais tarde, quando a festa acabou e os últimos convidados estavam saindo, Lourenço encontrou Rafaela, sentado em um banco do lado de fora da casa principal, olhando para as estrelas. Esta noite foi um sucesso, disse ele, sentado ao lado dela. Criamos o suficiente para expandir o abrigo de pequenos animais e contratar um assistente veterinário de meio período. Isso é maravilhoso, respondeu Rafaela sinceramente. Várias pessoas comentaram sua dedicação. A senhora Henderson quer patrocinar nosso programa de cães idosos depois de vê-lo com aquele velho retriever. Rafaela sorriu. Rusty tem esse efeito nas pessoas. Ele é um amor. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. A noite viva, com os sons de grilos e corujas distantes. Eu tenho algo para lhe perguntar, disse Lourenço finalmente. Sua posição temporária deveria terminar na próxima semana. O coração de Rafaela afundou. Na emoção dos últimos dias, ela havia esquecido que seu tempo em Rolling Hills era limitado. Eu gostaria que você ficasse, continuou ele, permanentemente, como nosso especialista em cuidados com animais em tempo integral. A cabine permaneceria sua, com um salário adequado desta vez. O hálito de Rafaela foi preso. Você quer que eu fique? Mais do que tudo, disse ele, sua voz baixa e sincera. Os animais precisam de você. O santuário precisa de você. Ele fez uma pausa, depois acrescentou suavemente. Eu preciso de você. Antes que ela pudesse responder, eles foram interrompidos pelo som de pneus em cascalho. Os faróis varreram o quintal quando um carro parou. O mesmo carro esportivo vermelho de antes. Vanessa estava de volta. Ela saiu, parecendo tão polida como sempre, mas havia algo diferente nela, uma dureza em sua expressão, uma determinação em seu passo. Lourenço, ela chamou, observando-os no banco. Precisamos conversar, agora. Lourenço se levantou, seu corpo tenso. O que você está fazendo aqui, Vanessa? Pensei que me deixei claro. O sorriso de Vanessa era nítido. As coisas mudaram. Papai fez alguns novos arranjos. O acordo de desenvolvimento está de volta à mesa, com ou sem sua cooperação. Isso é impossível, disse Lourenço franzindo a testa. Eu possuo esta terra. Você? A risada de Vanessa estava com frio.
Você pode querer verificar com seu irmão sobre isso. Eduardo tem sido mais receptivo para nossas propostas. Rafaela viu a cor drenar do rosto de Lourenço. Eduardo não tem autoridade para fazer acordos sobre colinas, não de acordo com os documentos do empréstimo que seu pai assinou antes de morrer, respondeu Vanessa presunçosamente. Documentos que dão certos direitos à empresa de meu pai se os termos não forem atendidos. Termos que Eduardo tem ajudado a ajustar. Lourenço deu um passo em sua direção. O que você está falando? Negócios, querida. Apenas negócios. Vanessa finalmente reconheceu Rafaela com um olhar desdenhoso. Talvez você deva discutir isso em particular. Envie seu pequeno sussurro de animal de volta para a cabine dela. Tudo o que você tem a dizer pode ser dito na frente de Rafaela, afirmou Lourenço firmemente. Vanessa deu de ombros. Faça do seu jeito, mas não mudará o fato de que, a essa altura, no próximo mês, seu precioso santuário de animais será o local de um resort exclusivo e spa. Os escavadeiras já estão agendados. Rafaela sentiu como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Quando ela encontrou um lugar para pertencer, exatamente quando começou a esperar um futuro aqui, tudo estava sendo ameaçado. Você não pode fazer isso, disse ela, encontrando sua voz. Esses animais não têm mais para onde ir. Os olhos de Vanessa estavam frios. Não é o meu problema. Talvez você possa encontrar um bom zoológico para levá-los. As mãos de Lourenço se apertaram nos punhos. Isso não acabou, Vanessa. Não vou deixar você ou meu irmão ou seu pai destruir o que construímos aqui. Terminou antes de começar, respondeu Vanessa virando-se. Verifique seu e-mail, Lourenço. Os avisos legais foram entregues hoje. Você tem 30 dias para desocupar a parte do santuário da propriedade. Seu olhar passou para Rafaela. Vocês dois. Enquanto Vanessa se afastava, Rafaela sentiu o desejo familiar de correr, de levar seus escassos pertences e desaparecer antes que a dor de perder outra casa pudesse se aposentar completamente. Mas quando ela olhou para Lourenço, com a devastação e determinação em guerra em sua expressão, ela sabia que não podia sair. Não desta vez. Não quando tudo o que importava estava em jogo. O que fazemos agora? Ela perguntou em silêncio. Lourenço se virou para ela, sua mandíbula. Lutamos, ele disse simplesmente. Para os animais, para o santuário. Ele pegou a mão dela, seu aperto quente e firme. Para nós. Naquele momento, em pé sob o vasto céu estrelado, cercado pelos sons noturnos da fazenda que eles amavam, Rafaela tomou sua decisão. Ela não fugiria desta vez. O que quer que venha a seguir, qualquer que seja a batalha que eles enfrentaram, ela ficaria e lutaria ao lado de Lourenço. Porque esse lugar, esses animais, esse homem, valeu a pena lutar. Chegou a manhã com um forte silêncio pendurado na fazenda de Rolling Hills. Rafaela mal dormiu, sua mente correndo com preocupações com o futuro do santuário. Quando ela finalmente desistiu de tentar descansar e foi para a cabine da cozinha para tomar um café, ela já encontrou Marta lá, seu rosto geralmente alegre, desenhado com preocupação. Você ouviu? A mulher mais velha perguntou, empurrando uma caneca fumegante em direção a Rafaela. Rafaela assentiu, envolvendo as mãos em volta do copo quente. Eu estava lá quando Vanessa entregou as notícias. Marta clicou em sua língua com desaprovação. Essa mulher sempre foi problemas, e Eduardo... Ela balançou a cabeça. Eu conheço esses meninos desde que eram crianças. Eduardo sempre estava com ciúmes de Lourenço. Sempre senti que merecia mais do legado da família. Onde está Lourenço agora? Rafaela perguntou, tentando manter a preocupação com a voz dela. Estive acordado a noite toda em seu escritório, passando por papéis. Nem tomava o café da manhã que eu o trouxe. Marta suspirou. Aquele garoto está carregando o peso do mundo em seus ombros. Rafaela terminou seu café rapidamente. Vou verificar ele depois de alimentar os animais. A rotina da manhã com os animais proporcionou algum conforto em sua familiaridade. Quando Rafaela se moveu de caneta para caneta, barraca para parar, ela se viu sussurrando garantias não apenas para as criaturas, mas para si mesma. Não vamos a lugar nenhum.
ela disse à Luna enquanto escovava o casaco de potro. Lourenço irá findar uma maneira de salvar este lugar. Professor, o papagaio desceu para se envolver em um posto de cerca próximo. Lute, lute, lute! Ele gritou, pegando a palavra que Lourenço havia usado na noite anterior. Apesar de tudo, Rafaela sorriu. É isso mesmo, professor. Vamos lutar. Meio da manhã, Rafaela havia completado suas rondas e seguiu em direção à casa principal. Ela encontrou Lourenço em seu escritório, cercado por pilhas de papéis, com os olhos vermelhos por falta de sono. Você precisa descansar, disse ela da porta. Ele olhou para cima, sua expressão suavizando quando a viu. Eu não posso. Há muito em jogo. Rafaela entrou na sala, movendo alguns papéis para colocar uma caneca fresca de café. O que você encontrou? Lourenço passou a mão pelos cabelos desgrenhados. É pior do que eu pensava. Meu pai fez um empréstimo significativo da empresa de investimentos do pai de Vanessa há 3 anos, usando parte das terras agrícolas como garantia. O empréstimo tinha requisitos específicos de desempenho, margens de lucro, marcos de desenvolvimento. E esses requisitos não foram atendidos por causa do santuário, adivinhou Rafaela. Exatamente. O santuário não gera lucro, pelo menos não do tipo especificado no contrato de empréstimo. Ele pegou um dos documentos. De acordo com esses documentos, Eduardo foi nomeado cogerente da propriedade, com igual autoridade de tomada de decisão. Ele pode fazer isso sem o seu conhecimento? A risada de Lourenço era amarga. Aparentemente, meu pai acrescentou uma cláusula dando supervisão de Eduardo se certas condições não foram atendidas. Eu nunca soube disso até agora. Rafaela sentou-se na cadeira em frente a ele. Então, o que isso significa para o santuário? Para os animais? A menos que possamos pagar o empréstimo inteiro dentro de 30 dias, a Henderson Investments, a empresa do pai de Vanessa, tem o direito de recuperar as terras usadas para o santuário e desenvolvê-lo como acharem adequado. Lourenço olhou diretamente para ela. Estamos falando de quase $500 mil. Quantidade pendurada no ar entre eles, impossivelmente grande. Deve haver algo que podemos fazer, disse Rafaela, finalmente recusando-se a ceder ao desespero. Lourenço alcançou o outro lado da mesa e pegou a mão. Não dormi ontem à noite porque estava passando por todas as opções. Posso liquidar alguns ativos pessoais, talvez obter um empréstimo usando a parte lucrativa da fazenda como garantia, mas não será suficiente. Rafaela apertou a mão. E o arrecadador de fundos, os doadores? É um começo, mas nem de longe o que precisamos. Ele suspirou. E agora eu tenho Eduardo para lidar. Ele está chegando esta tarde com Vanessa e seu pai. Uma batida na porta os interrompeu. Marta ficou lá, sua expressão perturbou. Desculpe se intrometer, mas há alguém aqui para ver vocês dois. Diz que é importante. Eles seguiram Marta até a varanda da frente, onde um homem mais velho em um terno gasto esperava, uma maleta na mão. Senhor Cavalcante, o homem cumprimentou, estendendo a mão a Lourenço. Eu sou Walter Jenkins, advogado de Elisa Silva. O hálito de Rafaela foi preso. O advogado da minha avó? Por que você está aqui? O homem virou-se para ela, seus olhos gentis enrugando para os cantos. Senhora Silva, eu tenho tentado localizá-lo nos últimos 2 meses. Sua avó deixou instruções específicas em seu testamento que não foram totalmente executadas no momento de sua morte. Rafaela franziu a testa. Eu não entendo. A casa foi vendida, suas dívidas pagas, não havia mais nada. Isso não é totalmente preciso, respondeu Jenkins, abrindo sua pasta. Ele removeu uma pasta e entregou a ela. Sua avó teve investimentos que amadureceram após sua morte. Investimentos que ela fez especificamente para você. Com as mãos trêmulas, Rafaela abriu a pasta e olhou para o documento dentro. Levou um momento para compreender os números listados lá. Isso não pode estar certo, ela sussurrou. Garanto-lhe que é, disse o advogado. Sua avó era uma investidora astuta. Ela colocou de lado dinheiro de todos os salários durante seus 40 anos como professora. Esse dinheiro cresceu significativamente. Quer que você tivesse algo para construir a vida que merecia, no seu próprio tempo, à sua maneira. Lourenço se aproximou, preocupação em seus olhos.
Rafaela, o que é? Ela olhou para ele atordoada. Minha avó me deixou $300.000. A revelação estava pendurada no ar. Não foi o suficiente para cobrir o empréstimo inteiro, mas combinado com o que Lourenço poderia aumentar, há algo mais. Continuou Jenkins, puxando outro documento de sua pasta. Sua avó também deixou instruções de que esta carta seria entregue a você quando você encontrou em suas palavras um lugar onde seu coração poderia realmente se estabelecer. Rafaela aceitou o envelope selado com as mãos apertadas, reconhecendo a letra de sua avó imediatamente. Como você me encontrou? Sua avó tinha um amigo na cidade que mencionou que você havia se mudado para um santuário de animais. Levou algum trabalho de detetive, mas eu finalmente o rastrei. Aqui. O advogado sorriu. Ela ficaria satisfeita, eu acho, ao ver onde você pousou. Depois que o advogado saiu, Rafaela se retirou para sua cabine, precisando de privacidade para ler as palavras finais de sua avó. Lourenço entendeu, prometendo vir encontrá-la antes que Eduardo e os Hendersons chegassem. Sozinho, sentado em sua pequena varanda com os sons da fazenda ao seu redor, Rafaela abriu cuidadosamente o envelope. Minha querida Rafaela, se você está lendo isso, então eu vou. Mas você encontrou um lugar onde realmente pertence. Eu sempre soube que você faria, mesmo quando os outros duvidavam. Seu coração é grande demais, bonito demais para permanecer sozinho para sempre. O dinheiro que deixei você é seu, para usar da maneira que você escolher. Tenho apenas um conselho. Use-o para amor. Não é o tipo romântico, necessariamente, embora eu não me importaria de ver Lucy estabelecer com alguém que aprecia sua alma gentil. Quero dizer, o tipo de amor que sempre o guiou. Compaixão, por aqueles que não podem falar por si mesmos. Você sempre foi chamado de estranho, por se importar profundamente, mas eu sabia a verdade. O mundo tem muito poucos que se importam como você. Não deixe ninguém escurecer essa luz em você. Encontre seu propósito. Construa seu santuário, qualquer que for necessário. E saiba que estou cuidando de você, orgulhoso da mulher que você se tornou. Todo meu amor. A avó lágrimas escorreram pelo rosto de Rafaela enquanto ela dobrava a carta. Era como se sua avó soubesse de alguma forma exatamente o que ela precisaria. Exatamente quando precisaria. Uma batida suave na porta da cabine despertou de seus pensamentos. Lourenço ficou lá, sua expressão uma mistura de esperança e hesitação. Eu não queria me intrometer, ele disse suavemente, mas eu queria verificar você antes da reunião. Rafaela enxugou as lágrimas e o convidou. A cabine era pequena, fazendo com que sua estrutura alta pareça ainda maior no espaço confinado. Minha avó sempre acreditava em mim, disse ela, segurando a carta. Mesmo quando ninguém mais o fez. Ela de alguma forma sabia que eu encontraria um lugar como este. Lourenço sentou-se ao lado dela no pequeno sofá. Não quero presumir nada, Rafaela. O dinheiro é seu futuro, sua escolha. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, com a bondade em seus olhos, a força em suas mãos que poderia ser tão gentil com os animais feridos, as linhas de preocupação na testa que falavam de seus cuidados com o santuário. A carta diz para usar o dinheiro por amor, disse ela, em silêncio. Por compaixão por aqueles que não podem falar por si mesmos. Entender surgiu em seus olhos. O santuário, ela assentiu. Não é suficiente por conta própria, mas combinada com o que você pode criar, pode ser o suficiente para salvar. Sai este lugar, ele terminou. Espero iluminar seus traços. Ele pegou as mãos dela nas dele. Mas, Rafaela, esta é a sua herança, seu futuro. Não posso pedir para você. Você não está perguntando, ela interrompeu. Estou oferecendo. Este lugar, esses animais... Ela fez uma pausa, reunindo sua coragem. Você. É aqui que eu pertenço. Onde eu quero estar. O momento ficou entre eles, cheio de sentimentos tácitos. Lentamente, Lourenço estendeu a mão para tocar sua bochecha, limpando uma lágrima remanescente. Desde o dia em que você chegou, disse ele, observando você com os animais, vendo suas mãos gentis e coração gentil, eu tenho me apaixonado por você.
Mas eu tinha medo de dizer isso com medo de que você fugisse. O coração de Rafaela bateu. Passei minha vida fugindo de pessoas que não me entendiam. Mas você me vê. Realmente me vê. Eu faço. Ele sussurrou, inclinando-se para mais perto. E você é linda. Seu primeiro beijo foi gentil, tentativo, como duas pessoas que haviam sido feridas antes e tinham medo de esperar. Mas quando os braços de Lourenço enrolavam, Rafaela sentiu algo se estabelecer em sua alma, uma sensação de voltar para casa que ela nunca havia experimentado com outra pessoa. Quando eles finalmente se separaram, Lourenço descansou, a testa contra a dela. Ainda temos uma briga pela frente. Eu sei, ela respondeu. Mas vamos enfrentar isso juntos. Eles chegaram à casa principal, assim como um elegante carro preto puxou a garagem, seguida pelo carro esportivo vermelho de Vanessa. Lourenço apertou a mão de Rafaela uma vez antes de deixar ir, sua postura endireitando enquanto ele se preparava para enfrentar seus adversários. Eduardo Cavalcante emergiu do carro preto primeiro, uma versão mais curta e mais clara de Lourenço, com o mesmo cabelo escuro, mas um rosto mais nítido e olhos calculistas. Atrás dele veio um homem mais velho em um terno caro, Harold Henderson, o pai de Vanessa, e finalmente a própria Vanessa, parecendo triunfante. Irmão, Eduardo recebeu, um sorriso frio. Vejo que você recebeu o nosso aviso. Eduardo, Lourenço respondeu uniformemente. Precisamos conversar. Sim, nós o fazemos, concordou Eduardo, seu olhar mudando com desdém para Rafaela. Talvez em particular. Tudo o que você tem a dizer pode ser dito na frente de Rafaela, afirmou Lourenço firmemente. Vanessa riu. Ainda agarrado ao seu pequeno guardião de animais? Quão pitoresco. Harold Henderson, um homem de cabelos prateados com olhos duros, cortou. Vamos dispensar os gentilezas. A situação é simples. Os termos do empréstimo não foram cumpridos. Estamos exercitando nosso direito de recuperar a propriedade. Você quer dizer que você está aproveitando uma cláusula que meu pai acrescentou sem meu conhecimento, respondeu Lourenço. Uma cláusula que Eduardo aparentemente está ajudando você a aplicar. Eduardo deu de ombros. Os negócios são negócios, irmão. O pai sempre disse que você era macio demais para o mundo real. Esta fazenda pode estar obtendo 3 vezes o lucro se você parasse de desperdiçar recursos em animais abandonados. Esses animais abandonados são seres vivos, disse Rafaela, incapaz de ficar em silêncio. Eles merecem cuidado e compaixão. A compaixão não paga contas, respondeu Henderson friamente. Agora podemos facilitar ou fácil. Há uma terceira opção, disse Lourenço calmamente. Nós pagamos o empréstimo, na íntegra. Eduardo riu. Com que dinheiro? O santuário opera com perdas e os lucros da fazenda mal cobrem as despesas operacionais. Temos o dinheiro, afirmou Rafaela avançando. Ou vamos em breve. A expressão confiante de Vanessa vacilou um pouco. Você está blefando. Não estamos, respondeu Lourenço. E de acordo com o contrato de empréstimo, se pagarmos o valor total mais juros dentro do período de 30 dias, todas as reclamações contra a propriedade são nulas e sem efeito. Os olhos de Henderson se estreitaram. Tecnicamente, sim, mas estamos falando de quase $500 mil. Estamos cientes do valor, disse Lourenço. Agora, a menos que haja mais alguma coisa, acredito que esta reunião seja concluída. A confiança na voz de Lourenço era tão convincente que Henderson realmente parecia momentaneamente inquieto. Mas Eduardo não foi tão facilmente dissuadido. Isso é uma perda de tempo, ele cuspiu. Você não tem esse tipo de dinheiro. E mesmo se você o fizesse, o que então? Você continuará despejando recursos em um abrigo de animais com falha? Para quê? Então você pode interpretar herói com sua nova namorada? A mandíbula de Lourenço se apertou, mas antes que ele pudesse responder, Rafaela falou. Seu irmão não está brincando em nada, disse ela, sua voz tranquila de alguma forma considerando a atenção. Ele está construindo algo significativo, algo que importa, não apenas para os animais, mas para as pessoas que se voluntariam. Aqui, as crianças que visitam a comunidade que se beneficia. Eduardo revirou os olhos. Salve o discurso para seus angariadores de fundos.
Isso não muda a realidade financeira. Talvez não, continuou Rafaela. Mas isso muda vidas, incluindo o meu. Ela se virou para Henderson. Sr. Henderson, antes de você ter escavado este santuário, convido você a ver o que acontece aqui. Conheça os animais que você está tão ansioso para deslocar. Entenda. O que será perdido? Henderson a considerava com leve surpresa, como se ele não esperava tanta franqueza da mulher quieta. Uma proposta interessante, disse ele finalmente, mas em última análise irrelevante. Os negócios são negócios, como o jovem Eduardo disse. Então nos vemos em 30 dias, concluiu Lourenço, com uma verificação para o valor total. Depois que seus visitantes partiram, o corajoso Lourenço manteve um pouco desmoronado. Ainda precisamos de mais 200 mil, disse ele em silêncio. Mesmo com sua herança e o que posso reunir, somos baixos. Então vamos encontrar, insistiu Rafaela. Temos 30 dias. As 3 semanas seguintes se tornaram um borrão de atividade. Rafaela e Lourenço trabalharam incansavelmente em várias frentes, cuidando dos animais, alcançando doadores em potencial, organizando captação de recursos de emergência e explorando todas as avenidas possíveis para fundos adicionais. A herança de Rafaela surgiu rapidamente, graças à eficiência do Sr. Jenkins. Lourenço conseguiu vender algumas heranças familiares valiosas e obter um empréstimo menor usando seus veículos pessoais como garantia. Marta contribuiu com suas modestas economias de vida, recusando-se a aceitar não como resposta. Este lugar também é minha casa, insistiu a mulher mais velha. Há 40 anos, desde que cheguei ao trabalho para o avô de Lourenço. Não, vou ver-lo destruído pela ganância. A notícia se espalhou pela comunidade sobre a situação do santuário. As empresas locais mantiveram angariadores de fundos. As crianças quebraram bancos abertos. As famílias trouxeram doações grandes e pequenas. Mas à medida que o prazo se aproximava, eles ainda eram curtos em quase 50 mil dólares. Estamos ficando sem tempo, disse Lourenço uma noite, enquanto se sentavam na varanda da casa principal, exaustos de outro dia de esforços de captação de recursos. Rafaela se inclinou contra o ombro, extraindo força de sua presença. No meio da crise, o relacionamento deles se aprofundou, forjado no fogo de sua batalha compartilhada. Toda noite terminava com momentos ternos roubados. Entre as sessões de estratégia, todas as manhãs começavam com uma determinação renovada de lutar por seu sonho compartilhado. Algo acontecerá, disse ela, tentando parecer mais confiante do que sentia. Tem que. Nesse momento, Marta correu para a varanda, acenando para um envelope. Isso acabou de chegar por correio, disse ela sem fôlego. É da Sra. Henderson. Sra. Henderson? Lourenço repetiu confuso. Esposa de Harold. Ele abriu o envelope para encontrar uma nota curta e um cheque. Seus olhos se arregalaram ao ler a nota em voz alta. Sr. Cavalcante, por insistência da minha filha, visitei seu santuário ontem enquanto você estava na cidade. Vi em primeira mão o trabalho sendo feito lá, principalmente pela jovem que levou tempo para me mostrar cada animal e me contar suas histórias. Meu marido sempre foi impulsionado pelo lucro, mas há algumas coisas mais valiosas do que dinheiro. Incluído, encontre um cheque de US 50 mil reais, minha contribuição pessoal para sua causa. Ele vem com uma condição, que meu nome nunca seja mencionado ao meu marido em conexão com esta doação. Com respeito, Eleanor Henderson. Rafaela ofegou. Eu não tinha ideia. Uma mulher veio ontem fazendo perguntas enquanto você estava se encontrando com o banco. Acabei de mostrar a ela. Contei a ela sobre os animais. Ela parecia genuinamente interessada. Mas nunca pensei... Mãe de Vanessa, disse Lourenço, maravilhosamente. Eu só a conheci algumas vezes. Ela sempre esteve em segundo plano, ofuscada por Harold e Vanessa. Rafaela olhou para o cheque, dificilmente dá toque para acreditar. Isso significa... Temos o suficiente, confirmou Lourenço, sua voz espessa, de emoção. Podemos salvar o santuário. A realização caiu sobre os dois. Após semanas de angariação de fundos desesperada, de noites sem dormir e dias preocupados, eles alcançaram seu objetivo. O santuário, a casa deles, os animais, todos seriam seguros.
Lourenço puxou Rafaela nos braços, levantando-a de seus pés em um abraço alegre. Quando ele a colocou no chão, seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Fizemos isso, ele sussurrou. Junto. O dia do acerto de contas chegou com céu claro e uma brisa suave. Rafaela ficou ao lado de Lourenço, nos degraus da casa principal. Enquanto a procissão de veículos, agora familiar, se aproximava, o carro preto de Eduardo, o sedã de luxo de Silver de Henderson, o carro esportivo vermelho de Vanessa. Os visitantes surgiram, a confiança evidente em seus avanços. Espero que você tenha empacotado os gabinetes de animais, chamou Eduardo. Os escavadeiras chegam amanhã. Lourenço não disse nada, simplesmente esperando quando eles se aproximaram. Henderson foi o primeiro a alcançar as etapas, parecendo impaciente. Vamos fazer isso rápido, disse ele. Você desocupou a propriedade? Não exatamente, Lourenço respondeu calmamente. Ele estendeu a mão em sua jaqueta e puxou um envelope. No interior você encontrará o cheque de um caixa para obter o valor total do empréstimo mais juros, conforme especificado no contrato. Os sorrisos confiantes congelaram em seus rostos. Henderson pegou o envelope, abrindo-o rapidamente. Seus olhos se arregalaram quando ele examinou o cheque. Isso é inesperado, disse ele finalmente. Eduardo avançou, descrença evidente. Deixe-me ver isso. Ele olhou para o cheque e depois para o irmão. Como? Onde você conseguiu esse tipo de dinheiro? Acontece, disse Lourenço, pegando a mão de Rafaela, que quando as pessoas acreditam em algo, realmente acreditam nisso, elas lutarão por isso. Esse santuário significa algo para essa comunidade, para as famílias cujos filhos aprendem sobre compaixão aqui, para os voluntários que encontram propósito em cuidar de criaturas que não podem cuidar de si, e para aqueles que acreditam nessa bondade importa. Rafaela acrescentou suavemente, pensando no presente surpreendente de Eleanor Henderson. Vanessa, que estava incomumente quieta, finalmente falou. Então é isso? Você ganha? Os animais ficam? Os desenvolvedores vão para casa e você e sua namorada vivem felizes para sempre? O empréstimo é pago, respondeu Lourenço simplesmente. De acordo com os termos que seu pai estabeleceu, a reivindicação contra a propriedade agora é anulada. Então, sim, o santuário permanece. Henderson recuou cuidadosamente o cheque e o colocou no bolso. Bem jogado, jovem. Eu subestimei sua desenvoltura. Ele se virou para Eduardo. E você me garantiu que eles não poderiam arrecadar os fundos. O rosto de Eduardo corou de raiva. Isso não acabou, irmão. O pai deixou metade da fazenda para mim. Eu ainda tenho direitos. Os direitos? A metade lucrativa, sim, concordou Lourenço. Que você pode gerenciar o que achar melhor, mas o santuário permanece sob meu controle. E acho que é hora de fazer isso legalmente vinculativo. Marta apareceu na porta, acompanhada por um homem de meia idade de terno. Senhor Cavalcante, seu advogado chegou com os documentos que você solicitou. As sobrancelhas de Henderson subiram. Mais surpresas? Apenas garantir que o que aconteceu desta vez não aconteça novamente, explicou Lourenço. Eu desenhei documentos para dividir formalmente a propriedade. Eduardo recebe sua metade para gerenciar convencionalmente. Mantenho a parte do santuário, com completa autonomia. Eduardo olhou de Lourenço para o advogado, claramente pego de surpresa por esse desenvolvimento. Você está apenas me dando metade da fazenda? É o que o pai queria, disse Lourenço, para que seus filhos tenham um lugar aqui. Você sempre foi melhor no lado dos negócios. Dessa forma, nós dois conseguimos o que queremos. Por um momento, Eduardo parecia sem palavras. Ficou claro que ele esperava uma luta, não um compromisso. Finalmente, ele deu um aceno de Kurt. Vou fazer com que meu advogado revise os jornais. Claro, concordou Lourenço. Enquanto isso, eu acreditou e nosso negócio aqui está concluído. Enquanto seus visitantes se preparavam para sair, Vanessa permaneceu para trás, aproximando-se de Rafaela enquanto Lourenço conversou com o advogado. Eu não entendo você, disse ela, estudando Rafaela com genuína curiosidade. Você poderia ter usado essa herança para si mesmo.
Apartamento agradável, carro decente, roupas reais, em vez daqueles jeans gastos. Por que jogar tudo fora neste lugar? Rafaela encontrou seu olhar de forma constante. Porque aqui encontrei algo que nunca tive antes. Aceitação, propósito, amor. Ela olhou para Lourenço. E alguém que me vê exatamente por quem eu sou. Não muito, não muito pouco. Certo. Vanessa parecia prestes a dizer algo cortando, mas então sua expressão mudou, suavizou quase imperceptivelmente. Minha mãe veio aqui, não é? Foi daí que veio o dinheiro final. Rafaela hesitou, lembrando-se da condição de Eleanor Henderson. Está... Tudo bem, disse Vanessa com um indício inesperado de vulnerabilidade. Não vou contar ao meu pai. Eu apenas... me perguntei. Ela tem um coração gentil, disse Rafaela com cuidado. Ela viu valor no que estamos fazendo aqui. Vanessa assentiu lentamente. Ela sempre tinha uma queda por coisas feridas. Com esse comentário enigmático, ela se virou e caminhou para o carro, seus saltos altos clicando no cascalho. Quando os veículos desapareceram na garagem, Lourenço chegou ao lado de Rafaela, envolvendo um braço em volta da cintura. Acabou, disse ela. Ainda não é capaz de acreditar. Nós fizemos isso. Nós fizemos. Ele concordou, puxando a para mais perto. Mas não acabou, está apenas começando. Ele se virou para encará-la completamente. Este lugar sempre foi minha responsabilidade, meu fardo de várias maneiras, mas com você aqui tornou-se algo mais, um sonho, um futuro, um lar. Rafaela se inclinou em seu abraço, sentindo a batida constante de seu coração contra a bochecha dela. Para alguém que nunca pertencia a nenhum lugar, que sempre foi estranho demais, sensível, encontrar um lar significa tudo. Lourenço levantou o queixo gentilmente, seus olhos cheios de amor. Você pertence aqui, Rafaela. Com os animais, com Marta, comigo, você sempre o fará. Quando o sol começou a se estabelecer sobre a fazenda de Rolling Hills, lançando luz dourada no santuário que eles haviam lutado tanto para salvar, Rafaela sabia com absoluta certeza de que sua avó estava certa. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde cuidar profundamente não era uma falha, mas um presente. Um lugar onde ela era exatamente como era suficiente, mais do que suficiente. Era precisamente o que ela merecia. 6 meses se passaram desde o dia em que salvaram a Rolling Hills Farm. O inverno deu lugar à primavera, e o santuário floresceu com uma nova vida. As flores silvestres pontilhavam as pastagens, as cabras recém-nascidas avançaram em seus recintos, e os animais que antes eram fracos agora se deliciavam com a segurança de um lar permanente. Rafaela ficou ao lado da cerca do paddock de Luna, observando o potro que antes era repleto agora, um jovem cavalo, e confiante galopou de brincadeira ao lado de 2 pôneis resgatados. A transformação em Luna refletiu a própria jornada de Rafaela. De medo e sozinha para garantir e amado. Ela chegou tão longe, disse Lourenço, chegando atrás de Rafaela e passando os braços em volta da cintura dela. Assim como outra pessoa que eu conheço. Rafaela se inclinou para trás no peito, saboreando o conforto de seu abraço. Esses últimos meses foram os mais felizes de sua vida. Trabalhando lado a lado com Lourenço, observando sua visão compartilhada para o santuário, se expandir, se apaixonando mais a cada dia, era mais do que ela já ousara esperar. A nova coordenadora de voluntários começa amanhã, ela lembrou, e o grupo escolar vem para sua primeira visita na quinta-feira. Os biscoitos de Marta para alimentar um exército, Lourenço riu. Ela diz que as crianças precisam de lanches adequados quando estão aprendendo sobre animais. O santuário prosperou desde a vitória. A notícia se espalhou sobre sua luta bem-sucedida para salvar o refúgio de animais, trazendo novos apoiadores, voluntários e até algumas doações substanciais. Eles haviam contratado um veterinário de meio período e expandiram-te as áreas de reabilitação da vida selvagem feridas. O programa de visita para as escolas locais havia sido a ideia de Rafaela, uma maneira de ensinar as crianças sobre compaixão e cuidados com animais responsáveis. Você já ouviu falar de Eduardo? Rafaela perguntou,
sabendo que o relacionamento entre os irmãos permaneceu tentativo. Lourenço assentiu. Ele ligou ontem. A iniciativa de culturas orgânicas está indo bem. Ele está falando sobre deixar de lado uma pequena parte de seus lucros para os suprimentos médicos do santuário. O compromisso entre os irmãos produziu resultados inesperados. Eduardo, recebido de graça sobre a operação agrícola tradicional, descobriu um talento para a inovação agrícola. Embora ele nunca compartilhasse a paixão de Lourenço pelo resgate de animais, ele começou a respeitar o compromisso de seu irmão. Eu nunca pensei que ele havia aparecido. Rafaela ficou maravilhada. As pessoas podem surpreendê-lo, respondeu Lourenço. Falando nisso, Marta mencionou ver Vanessa na cidade ontem. Rafaela ficou tenso ligeiramente. Embora eles tivessem vencido a batalha pelo santuário, a derrota amarga de Vanessa a deixou se perguntando se a mulher ainda poderia ter ressentimento. Ela disse alguma coisa? Aparentemente, ela voltou permanentemente. A companhia de seu pai está abrindo um escritório regional aqui. Lourenço deu a Rafaela um aperto tranquilizador. Não se preocupe. Marta disse que realmente perguntou como o santuário estava. Antes que Rafaela pudesse responder, eles ouviram o som de um carro subindo a garagem. Não era o momento habitual para os visitantes e eles não estavam esperando entregas. Você estava esperando por alguém? Lourenço perguntou. Rafaela balançou a cabeça. Curiosidade despertou. Eles caminharam juntos em direção à casa principal, assim como um sedã modesto estacionado na área de visitantes. Surgiu uma mulher elegante, de cabelos prateados com um rolamento digno que parecia familiar e deslocado na fazenda. Senhora Henderson, disse Lourenço com surpresa quando se aproximaram. Eleanor Henderson sorriu calorosamente. Senhor Cavalcante, Senhora Silva, espero que você não se importe com minha visita sem aviso prévio. De jeito nenhum, assegurou Rafaela, genuinamente satisfeito ao ver a mulher cuja doação generosa salvou o santuário. Você gostaria de entrar? Marta acabou de fazer limonada fresca. Eles se estabeleceram na varanda larga da casa principal, o sol da tarde lançando sombras manchadas através do velho carvalho. Marta trouxe uma bandeja de limonada e seus famosos biscoitos de aveia antes de se retirar discretamente. O santuário parece maravilhoso, comentou a senhora Henderson, seu olhar apreendendo os edifícios bem conservados e os animais felizes à distância. Ainda melhor do que quando visitei por último. Obrigado em grande parte a você, reconheceu Lourenço. Sua contribuição fez toda a diferença. A mulher mais velha acenou sua gratidão. Eu apenas fiz o que senti que estava certo. Ela tomou um gole de limonada, sua expressão ficando mais séria. Eu vim hoje com notícias que podem lhe interessar e talvez uma proposta. Rafaela e Lourenço trocaram olhares curiosos. Meu marido e eu estamos nos separando, continuou a senhora Henderson calmamente. Após 42 anos de casamento, decidi que é hora de viver meus anos restantes, de acordo com meus próprios valores. Sinto muito, disse Rafaela automaticamente, embora sentisse que a mulher não estava buscando simpatia. A senhora Henderson sorriu. Não seja, querida, faz muito tempo. Harold e eu não compartilhamos a mesma perspectiva da vida há muitos anos. Seu foco no lucro acima de tudo nem sempre era assim. Seus olhos enfrentaram um olhar distante. Quando éramos jovens, ele queria mudar o mundo, torná-lo melhor. Em algum lugar ao longo do caminho, ele perdeu de vista isso. As pessoas podem mudar, ofereceu Lourenço, inconscientemente pegando a mão de Rafaela. Sim, eles podem, concordou a senhora Henderson, seu olhar permanecendo nas mãos unidas. Para melhor ou pior, o que me leva à minha proposta. Como parte de nosso acordo de separação, recebi o controle de várias contas de investimento, incluindo um fundo significativo de impacto ambiental. Ela enfiou a mão em sua bolsa e removeu uma dobraer. Eu gostaria de estabelecer uma doação para o Rolling Hills Animal Santuário, um fundo permanente que forneceria apoio contínuo às suas operações e permitiria a expansão atenciosa. Rafaela ofegou suavemente. Uma doação? Mas isso é extremamente generoso, Lourenço terminou parecendo atordoado.
A senhora Henderson entregou a pasta a Lourenço. O valor inicial seria de $1 milhão, com a possibilidade de fundos adicionais no futuro. Você manteria o controle total sobre as operações do santuário. Eu seria simplesmente um parceiro silencioso, se quiser. Por quê? Rafaela perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Por que fazer isso por nós? A expressão da mulher mais velha suavizou. Quando visitei este lugar, vi algo que não via há muito tempo. As pessoas fazendo o trabalho que realmente importa. Não por reconhecimento ou lucro, mas porque precisa ser feito. Ela olhou diretamente para Rafaela. A maneira como você falou sobre cada animal, os cuidados em suas mãos quando você tratou aquele coelho ferido, isso me lembrou a jovem que eu já estava, antes que as expectativas da sociedade e as ambições de meu marido redirecionassem meu caminho. Ela se virou para Lourenço. E você, jovem, teve a coragem de defender o que você acredita, mesmo contra sua própria família. Esse tipo de integridade merece apoio. Lourenço olhou através dos documentos, sua expressão uma mistura de reverência e cautela. Isso é incrivelmente generoso, senhora Henderson. Mas e sua família? O que Vanessa e seu marido pensarão? Um sorriso pequeno e determinado tocou nos cantos da boca da senhora Henderson. Harold estará muito ocupado com seus novos desenvolvimentos para perceber ou se importar com o que eu faço com minha parte de nossos ativos. Quanto a Vanessa, ela suspirou. Minha filha e eu tivemos nossas diferenças ao longo dos anos. Mas, recentemente, começamos a conversar novamente. Conversando realmente. Ela visitou o santuário? Rafaela perguntou, lembrando as palavras de despedida de Vanessa meses atrás. Ainda não, respondeu Henderson. Mas ela está fazendo perguntas sobre isso. Sobre vocês dois, na verdade. Acho que a perspectiva dela pode estar mudando de maneiras pequenas. Ela mencionou algo sobre sua mãe sempre tendo uma queda por coisas feridas. Rafaela sorriu, reconhecendo suas próprias palavras repetidas de volta para ela. Todo mundo merece uma segunda chance, disse ela suavemente. De fato, eles o fazem, concordou a senhora Henderson. Agora, devemos discutir os detalhes dessa doação. Tenho alguns pensamentos sobre a expansão do seu programa de reabilitação da vida selvagem. O restante da tarde passou em conversas produtivas. Quando a senhora Henderson partiu, a estrutura para o futuro do santuário estava tomando forma. Mais segura e expansiva do que Rafaela ou Lourenço jamais imaginou possível. Eles ficaram no braço, vendo o elegante sedã desaparecer pela entrada da garagem. Eu mal posso acreditar, disse Rafaela, ainda atordoado com a virada dos eventos. Quando pensamos que estávamos estáveis, isso acontece. Lourenço a puxou para perto. Você sabe o que minha mãe costumava dizer? Bons corações atraem boa sorte. Sua avó deve ter acreditado em algo semelhante. A menção de sua avó trouxe um sorriso caloroso ao rosto de Rafaela. Ela adoraria este lugar. Adorei ver o que construímos juntos. Falando em construir juntos, disse Lourenço, seu tom mudando um pouco. Há algo que eu estou querendo perguntar a você. Ele a levou para longe da casa, em direção à pequena ascensão na borda leste da propriedade, seu local favorito, para assistir ao pôr do sol. Quando chegaram ao topo, Rafaela ofegou. Lá, aninhado entre as flores silvestres, havia um cobertor de piquenique com uma pequena cesta e buquê de flores recém-cortadas. Marta me ajudou a configurar isso mais cedo, explicou Lourenço, parecendo um pouco nervoso. Eu estava planejando isso para hoje à noite, mas depois da visita da senhora Henderson, parece o momento perfeito. O coração de Rafaela começou a correr enquanto ele a guiava a sentar no cobertor. A vista daqui abrangeu todo o santuário. Os celeiros, os pastos, o pequeno lago onde os patos resgatados agora nadaram felizes. Sua casa. Lourenço pegou as duas mãos nas dele. Rafaela, quando você chegou aqui, eu estava me afogando em responsabilidades, tentando manter um sonho que todos me disseram que era tolo. Eu estava sozinho, até cercado por animais e pessoas que dependiam de mim. Ele estendeu a mão para dobrar um fio de cabelo atrás da orelha, seu toque gentil. Então eu vi você com Luna cantando essa canção de ninar, suas mãos tão cuidadosas, tão gentis. E algo dentro de mim o reconheceu. Não como alguém que compartilhou meu amor por animais,
mas como a pessoa que eu estava esperando sem saber. Lágrimas brotaram nos olhos de Rafaela enquanto ele continuava. Nos últimos meses, construindo esse santuário juntos, enfrentando desafios, comemorando pequenas vitórias, elas foram a mais feliz da minha vida. Você me mostrou que se importar profundamente não é uma fraqueza, é a maior força que possuímos. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de madeira. Ao contrário das caixas de joias de veludo que Rafaela tinha visto nos filmes, este foi esculpido à mão, com pequenos animais gravados na superfície. Eu fiz isso, disse Lourenço, uma pitada de timidez em sua voz. Durante aquelas longas noites em que estávamos tentando salvar o santuário. Ele abriu a caixa para revelar um anel, não um diamante tradicional, mas uma delicada faixa de prata com uma pequena esmeralda aninhada em um cenário em forma de duas mãos embalando a pedra. A prata veio da pulseira da minha avó, explicou. A esmeralda me lembrou seus olhos quando você está feliz. O cenário, ele o tocou gentilmente, representa o que eu quero prometer, que sempre segurarei seu coração com cuidado. Valorize seu espírito gentil e construirei uma vida em que sua bondade é valorizada acima de tudo. As lágrimas agora fluíam livremente pelas bochechas de Rafaela, quando Lourenço respirou fundo e perguntou: Rafaela Silva, você vai se casar comigo? Você continuará construindo este santuário, não apenas para os animais, mas para nós, para o resto de nossas vidas? Por um momento, Rafaela não pôde falar, sobrecarregado pela emoção. Esse homem, este lugar, nesta vida que eles estavam criando juntos, era tudo o que sua avó desejava para ela. Um lugar onde sua natureza carinhosa não era aceita, mas comemorada. Sim, ela finalmente sussurrou, sua voz ganhando força. Sim, Lourenço, 1000 vezes sim. Seu rosto se iluminou com alegria enquanto ele deslizava o anel no dedo dela. Ele se encaixava perfeitamente, como se sempre tivesse sido para a mão dela. Quando ele a puxou para os braços, o beijo deles estava cheio de promessas. De um futuro compartilhado, de um amor construído sobre o entendimento e o respeito. De um santuário onde animais e pessoas podiam curar e prosperar. Quando eles se separaram sem fôlego e sorridente, o professor o papagaio desceu, aterrissando em um poste próximo. Amor, amor, lindo dia! Ele gritou, balançando a cabeça colorida. Ambos riram, o som alegre levando pelos campos da fazenda de Rolling Hills. Ele, está certo, disse Lourenço, ajudando Rafaela a se levantar. É um dia lindo, o primeiro de muitos. De mãos dadas, eles voltaram para os celeiros onde a alimentação noturna em breve começaria. A rotina que eles haviam estabelecido juntos, o simples ritmo de cuidar de criaturas que precisavam delas, agora esticadas diante deles, não apenas por dias ou meses, mas por toda a vida. 2 anos depois, o Rolling Hills Animal Sanctuary havia se tornado uma instalação modelo, atraindo visitantes e voluntários de toda a região. A doação de Henderson permitiu expansões com as quais Rafaela e Lourenço haviam sonhado apenas uma clínica veterinária de ponta. Expandiu as instalações de reabilitação para a vida selvagem e programas educacionais que trouxeram crianças e adultos para aprender sobre cuidados com animais e conservação. Em uma tarde quente de verão, Rafaela ficou no recém-concluído Garden Butterfly, observando como crianças do ensino fundamental plantarem a serralha cuidadosamente para atrair monarcas. Marta supervisionou nas proximidades, seus cabelos grisalhos agora completamente brancos. Mas sua energia aparentemente não é estimada. Senhora Rafaela, chamou uma menina pequena com tranças. Eu encontrei uma lagarta. Vai ser uma borboleta? Rafaela se ajoelhou ao lado da criança, examinando a pequena criatura avançando ao longo de uma folha. Certamente é, Emma. E você sabe por que estamos plantando essas flores especiais? Porque as borboletas precisam de um lugar seguro para crescer. Emma respondeu com orgulho. Isso é exatamente certo, Rafaela sorriu. Assim como as pessoas, os animais precisam de lugares onde possam estar seguros, onde podem curar, onde podem crescer no que são para ser.
Enquanto as crianças continuavam o plantio, Rafaela sentiu uma presença familiar atrás dela. Lourenço se aproximou carregando sua filha de 6 meses, Sofia, que borbulhou alegremente nos braços de seu pai. Alguém queria ver sua mãe, disse ele, passando o bebê para Rafaela. Os olhos escuros de Sofia, assim como o pai dela, escreviam ao ver Rafaela. Suas mãos minúsculas estenderam a mão, agarrando o colar de Rafaela, um pingente de prata simples com o anel de casamento da avó pendurado nele. Ela fica mais curiosa todos os dias, disse Rafaela, beijando a bochecha macia da filha. Como sua mãe, observou Lourenço com carinho, envolvendo um braço em volta da cintura de sua esposa. Sempre querendo aprender, entender, eles ficaram juntos, vendo as crianças trabalharem no jardim enquanto sua filha balbuciava entre eles. À distância, Luna, agora uma bela égua, presa pacificamente ao lado dos outros cavalos resgatados. O professor, o papagaio, podia ser ouvido repetindo seu vocabulário em expansão de seu poleiro favorito perto do centro de visitantes. Eu disse que Eduardo ligou esta manhã? Lourenço perguntou. A iniciativa Organic Honey está decolando. Ele quer doar alguns dos lucros ao nosso novo programa de conservação de abelhas. Rafaela sorriu. Ele percorreu um longo caminho. Todos nós temos, concordou Lourenço, seu olhar assumindo o santuário que eles haviam construído juntos. Lembre-se do primeiro dia quando vi você cobrindo Bela com aquele cobertor que você fez? Quem se importa como esse merece o mundo? Citou Rafaela suavemente encostado no ombro. Eu quis dizer isso então, disse ele, e quero dizer ainda mais agora. Você merece tudo de bom, Rafaela. E estou agradecido todos os dias por fazer parte de dar a você. O som dos pneus de carro em cascalho chamou sua atenção. Eles se viraram para ver um carro esportivo vermelho, novatos e mais elegantes do que antes, pulando na área de estacionamento dos visitantes. Vanessa Henderson surgiu, parecendo um pouco hesitante ao pesquisar o santuário. Ao lado dela, um Eleanor Henderson digno saiu do lado do passageiro. Sua sogra está aqui para sua visita semanal, observou Lourenço. E parece que ela finalmente convenceu Vanessa a aparecer. Nos últimos 2 anos, Eleanor havia se tornado parte integrante de suas vidas. Uma avó substituta de Sofia e um conselheiro precioso para o santuário. Seu relacionamento com a filha havia lentamente consertado, embora Vanessa tivesse mantido a distância de Rolando Colinas até agora. Eu deveria cumprimentá-los, disse Rafaela, saltando Sofia gentilmente em seus braços. Vamos cumprimentá-los juntos, corrigiu Lourenço com um sorriso. Em família. Enquanto caminhavam em direção a seus visitantes, Sofia murmurou e alcançou em direção às borboletas vibrando entre as flores. Eleanor acenou, o rosto se iluminando ao ver a neta. Até Vanessa conseguiu um sorriso provisório. Bem-vindo ao Rolling Hills, Rafaela chamou o calor genuíno em sua voz. O santuário que eles haviam lutado tanto para salvar se tornaram mais do que um refúgio para os animais. Tornou-se um lugar de cura para as pessoas também, para Eduardo, encontrando propósito além do lucro. Para Eleanor, redescobrindo seus valores e reconstruindo seu relacionamento com a filha. Para Vanessa, talvez começando a ver o mundo através de diferentes olhos. E, acima de tudo, para Rafaela e Lourenço, 2 almas que haviam encontrado um no outro, não apenas amor, mas compreensivo, reconhecimento, lar. Quando se aproximaram, dos visitantes, Sofia balbuciando alegremente nos braços de Rafaela, Lourenço deu um aperto suave à mão de sua esposa. O gesto simples continha tudo: gratidão, parceria, amor. No final, Rafaela, a avó de A, estava certa. Aqueles que cuidam dos outros, que se dão totalmente a proteger os vulneráveis, que amam sem reserva, eles merecem ser cuidados em troca. Eles merecem ser vistos para serem valorizados, para serem amados exatamente por quem são. Eles merecem o mundo, e às vezes, se tiverem sorte, eles o encontram, não em grandes gestos ou declarações dramáticas, mas nos momentos tranquilos da compaixão cotidiana. Nas mãos que curam, corações que entendem e amor que aceitam sem condição. Assim como Rafaela havia encontrado o dela na fazenda de Rolling Hills, entre os animais que ela apreciava,
e a família que ela construiu, um ato de bondade de cada vez.